Efésios capítulo 3, versículo a partir do 14, diz assim: por isso eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o seu verdadeiro nome. Peço ao Pai que, de acordo com a sua grande glória, Ele permita que vocês tenham os seus espíritos poderosamente fortalecidos por meio do seu Espírito. Peço a Cristo que viva em seus corações por meio da fé, porque a vida de vocês tenha raízes e alicerces no amor. Assim vocês poderão compreender, junto com todo o povo de Deus, qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. E você diz: amém. Pai, aplica a tua palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Paulo, escrevendo essa carta aos irmãos de Éfeso, ele deixou claro uma receita simples de se entender, não muito simples de se praticar para nós dessa geração atual. Perceba bem, se não for pedir muito, Paulo diz: por isso eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu já aprendo aqui, irmã Maria, circunstâncias interessantes. Paulo ensina o que fazer e como fazer. Isso já é de se aprender. Se pôr de joelhos diante do Pai. Primeiro ponto, você precisa saber a causa. Ele diz: por isso eu me ponho de joelhos. Eu li a partir do 14 porque eu não quero tomar tanto tempo. Mas Paulo dá uma causa. E ele explica e diz: de quem toda a família. Aqui ele se iguala. Aqui ele se iguala. Alguém, toda a família no céu e na terra recebe o seu verdadeiro nome. Ele está dizendo: tanto a família do céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, quanto a família na terra, a igreja, recebe o seu verdadeiro nome. O nome de quem? Peço ao Pai de que, de acordo com a sua grande glória, Ele permita a vocês que tenham em seus espíritos poderosamente fortalecidos por meio do seu Espírito. Segundo passo da receita. Primeiro passo, ele diz como fazer, em que posição fazer. Segundo passo da receita, ele diz que o Espírito de Deus, em conexão à família do céu, à família da terra, nós somos fortalecidos não na carne, não na academia, não no músculo, mas no Espírito. Fortalecidos no Espírito é o motivo e a razão e circunstância onde, quanto mais forte você for do Espírito, menos vontade de pecar você tem. Quanto mais forte você for do Espírito, menos vontade de se afastar de Deus você tem. Quanto mais forte você for do Espírito, menos vontade de olhar para as coisas do mundo que você tem. Quanto mais forte você for do Espírito, mais vontade de estar adorando ao Senhor, independente de onde, como, de que forma você tem. Quanto mais forte você for do Espírito, mais vontade de estar na presença do Senhor, orando, orando, meditando, louvando você tem. Quanto mais forte você for do Espírito, mais crente você é. Quanto mais forte você for do Espírito, mais fiel você é. Mas, para isso, ele diz: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, para que o vosso Espírito seja fortalecido pelo Espírito, tanto a família do céu quanto a família da terra testemunha isso. Que coisa maravilhosa. Por isso que Paulo diz que nós estamos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas. A esse versículo vem falar a questão e diz: tanto no céu quanto na terra nós temos testemunhas, tanto aqui quanto lá. Tem gente olhando para você e para mim, mas não só olhando, mas percebendo quem somos nós. Testemunhas de Cristo, sendo percebidos por testemunhas na terra e no céu. Há uma certa legião de pessoas aí que se dizem testemunhas de Deus, testemunhas de Jeová,
Todavia nós buscamos ser, além do Pai, ser testemunha de Cristo. Na companhia, na parceria do Espírito Santo, para que com Ele e sem Ele nós não conseguimos, com Ele conseguiremos ser fortalecidos muscularmente, não espiritualmente, claro. Então é bom perceber algumas questões desse texto. Peço que Cristo viva em seus corações. Mas como é que eu vou fazer, Paulo, chegar a Cristo em meu coração? Por meio da fé. Por isso que em Hebreus capítulo 11, a partir do 38, Paulo diz, acredito que foi, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que tem fé, ele precisa entender que ele é galardoador daqueles que o buscam e também daqueles que nele esperam. Por isso que Paulo diz que nós precisamos da fé para conectar, para planilhar, para asfaltar o caminho que nos conecta a Deus e conecta-se Deus com o homem e o homem com Deus. Perceba, aí o versículo diz: peço que Cristo viva em nossos corações por meio da fé. É que a vida que vocês tenha raízes e alicerces no amor. Por isso que Paulo diz que entre a fé, a esperança e o amor, o maior deles era o amor. Sem Jesus, um caminho pavimentado para chegar até nós, e um caminho pavimentado de nós para chegarmos até Jesus, nós não teremos o Espírito fortalecido. Sem o Espírito fortalecido, nós não teremos as testemunhas positivamente do céu e na terra. Se não tiver as testemunhas do céu e na terra e o Espírito fortalecido, nós não ficamos de joelhos. E muito menos ir para o Pai. É fácil de entender. E só papa de colocar na boca de menino de leite. Então perceba bem. Assim vocês poderão compreender, depois que tiver alicerce no amor, junto com todo o povo de Deus, qual a largura. Está falando de proporção lateral, tanto de um lado quanto de outro. Vocês poderão conhecer infinitamente mais. O que, Paulo? Vocês poderão entender qual a largura, compreender o comprimento, a profundidade e a altura. Perceba que aqui ele está no prumo. Crente que quer se dobrar diante do Pai, quer ter as testemunhas, quer ter o Espírito fortalecido, vem fazendo essa sequência, aí dele, como o pedreiro coloca um prumo e a parede não fica tutubiando, a largura, perceba que aqui é uma linguagem de engenheiro: largura, profundidade, comprimento, altura, de quê? Do amor de Cristo. Então perceba, sim, que vocês possam vencer esse amor, o qual supera todo o entendimento para quem é repleto da natureza de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. A Ele seja dada a glória na igreja, para Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu quero ser muito ligeiro nisso que eu vou falar. Para receber de Deus os benefícios infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, nós precisamos passar, irmão Adão, por esse processo de filtração e purificação, que só começa quando eu dobro os joelhos.
Que só começa quando eu entro em conexão com o invisível, com o céu. Que só começa quando eu entro em parceria com o fortalecedor, o Espírito Santo que fortalece o meu espírito. Para que o quadro em minha volta mude, eu possa entender a fundura, a profundidade, a largura, a altura do amor infinitamente incalculável do eterno. Para que o amor seja germinado em mim por Cristo e com Cristo, para que eu possa, por essa causa, estar de joelhos, eu preciso ter manifesto o amor. E depois de manifesto o amor, é que eu entendo. O problema é que nós queremos entender o amor para depois buscar nossos esforços, sem fortalecer o espírito, o objetivo espiritual que só é alcançado pelo aspecto espiritual e não físico. Se depender da minha vontade, eu nunca vou orar. Se depender da minha vontade, eu nunca vou ler a Bíblia. Se depender da minha vontade, eu nunca vou me pôr diante do Pai. Se depender da minha vontade, eu nunca vou fazer aquilo que a carta aos Efésios ensina. Todavia, porém, no entanto, não vivo mais eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Então Paulo, mesmo Paulo aos Coríntios, diz: mortifico a minha carne, para que Cristo se sobressaia em mim. A grande dificuldade do ser humano chamado Júnior é que a minha vontade ela precisa ser respeitada por Deus e não a vontade de Deus por mim. Então, quando essas coisas acontecem, há uma intervenção que vem na contramão da lógica espiritual, onde a minha preferência funciona primeiro, onde o meu querer funciona primeiro, onde o meu entendimento funciona primeiro, e não de Deus. E a gente vê isso diuturnamente. Às vezes, e eu vou ser sincero para você, está ficando cada vez mais raro. Deus me manda fazer alguma coisa e o problema não está em Deus, está em mim. E dá alguns avisos para alguém. Olha, dá um alerta ali. Como assim, Senhor? É assim, assim, assim. E a gente comunica a pessoa para a pessoa dizer: eu não acho que é desse jeito. Eu não penso assim. Os meus planos não são esses. Aí vai pelo caminho que eles querem ou acham que devem. Aí depois vai com a cara na parede, com a cara marlisa, volta e diz: não é que tudo estava certo. Isso não foi eu, não, foi Deus. Mas nós temos essa tendência miserável de querer que a nossa vontade seja certa, correta, sensata, ajuizada. E não é assim que funciona. Primeiro, a vontade de Cristo, o amor de Cristo, o desejo de Deus, servir ao Senhor, fortalecer o Espírito, se pôr diante do Pai. Qual a causa, pastor? Você. Você é a causa que você deve se pôr de joelho. Vocês suportam a verdade que eu vou dizer agora? Sabe por quê? O Paulo Luxemburgo está assim? A culpa é minha, a culpa é nossa. Por quê? A gente está orando pouco. Mas pastor, eu não consigo mais olhar, eu também não. Mas você pode orar sentado, deitado, em pé, do jeito que você quiser. Mas ore, se ponha por uma causa, se coloque por 2 causas, se coloque por 3 causas, por 5 causas, mas se coloque. Se você fizer a sua parte, se eu fizer a minha parte, será que Deus vai deixar de fazer a dele? Claro que não. Mas como assim, pastor? Uma certa vez, o endemoniado estava perguntando Paulo, nós estudamos isso em Atos. Aí Paulo olhou para o endemoniado e disse o quê? Retira-te dela. O demônio disse: vou nada. Não vou me retirar, não. Tu está doido? Ela é meu cavalo. Foi assim? Não. Uma outra vez, Paulo e Silas resolveram cantar dentro da prisão e de repente houve um terremoto e eles estavam livres imediatamente e era meia-noite. O que eles fizeram? Entraram em conexão com o Pai. De repente, a perseguição se levanta contra a igreja primitiva e a igreja primitiva levanta o clamor. E Deus pega o principal líder da comitiva perseguidora, chamado Saulo, no capítulo 9 de Atos, e salva ele, se transforma no maior evangelizador da época, reconhecido até hoje. Que a igreja se põe de joelho. De repente, Pedro está
estava preso, estava pronto para morrer. No outro dia foi descansar e ressonar, e cochilar e roncar. E o anjo abriu e escancarou as portas da prisão e colocou ele na rua. A igreja orou. Ele de repente, perceba bem, mata o apóstolo Estevão, o diácono Estevão, mas por outro lado, um outro diácono de nome Filipe se levanta e vai levar o evangelho e encontra um etíope, um homem da Etiópia, e descapitulei, se eu estou lendo Isaías, não estou entendendo nada. De repente, Filipe acompanha a pé e correndo uma carruagem. Que velocidade é essa? É a força espiritual. Entenda, toda vez que a igreja se manifesta fazendo um protesto, e quando eu digo protesto aqui, não é uma postura de reclamação, é uma postura de rendição, de entrega. Olhando para Jesus, dizendo: está vendo aí, Jesus, a situação daqui? Está vendo aí, Jesus, como é que está as circunstâncias por aqui? Está vendo aí, Senhor? Haja pera! Faz o que eu querer, faz alguma coisa, ou converte ou afasta, ou converte ou transforma, ou converte ou regenera, ou converte, mas desse jeito não pode ficar, não faça algo. Sabe por que não aconteceu aqui ainda? Porque eu não me pus de joelho diante do Pai como se deve. Porque é algo de Satanás na vida de Deus. Mas o poder de Jesus, segundo o que cantamos, irmã Maria, segundo o hino 491, ainda é maior. Ainda podemos mais. Se nós não formos, rapaz, no dia que Jesus perdeu a guerra para o diabo, a gente está fazendo o que aqui? É o que foi falado nesse tempo. O problema não está de lá para cá, o problema está daqui para lá. Eu oro pouco. Hoje passei a madrugada acordado. Antes de ontem passei a madrugada acordado. Se somar tudo, não dá 3 horas que eu orei. Não dá nada. Você acha que funciona? Não! Os ouvidos da minha esposa estão inundados. Ela só vive ouvindo viciadamente sobre Jorge Miller. Eita, se nós somos 10% da que ele foi. Agora, as pessoas sabem quem é Arnold Schwarzenegger. As pessoas sabem quais são os artistas de Hollywood, mas pouquíssimos sabem. Não estou falando aqui, estou falando como igreja em geral. Quem foi Jorge Miller? Se nós copiarmos a receita que Paulo fez, é o segredo do sucesso, é o segredo do tempero, é o segredo do resultado. Se ponha de joelho. Dá para joelho. Pastor, mas eu sei, filho. Mas você pode ser pouco. Eu estava pensando esses dias comigo, vou encerrar agora, e dizendo: meu Deus, como as pessoas não sabem a importância do que elas têm. Quer ver eu me irritar? Quando alguém diz: eu estou cansado de ficar em pé. Aí eu penso: é porque ela não sabe quanto é ruim ficar mais de 2 anos sentado. Ela não sabe a importância que é ficar em pé. Para a circulação também. As pessoas não sabem a importância que tem as pernas. Ficar sentado ou deitado é horrível. Caminhar é uma das melhores coisas. Por que eu digo isso? Porque eu perdi a perna. As pessoas não sabem o poderio bélico que tem a oração, porque se soubessem, oravam, se põem de joelho diante de uma causa. Aí você vai conversar com um irmão, aí ele tem a coragem de dizer: eu não sei nem que causa são tantas. Especifique pelo menos 5 e coloque diante do Senhor. Tudo que o diabo quer, eu vou fazer isso e encerrar, porque eu falei demais, é que você e eu desista de Rodolfo Luxemburgo. E diga: tome, diabo, é seu. Ele diz: obrigado. Eu vou correr daqui.
correto, não. Mas o evangelho tem que ser divulgado e as pessoas precisam se converter. O resultado do trabalho é a conversão. Mas, por que as pessoas não se convertem? Porque o problema está ninguém. É a gente. Mas o povo é endemoniado. É o demônio sai do quê? Jejum e oração. E com raiva também muito. Será que se a gente resolver entrar em propósito, será que ainda vai ter um endemoniado aqui? Será? Será que o sangue de Jesus, no passado tempo, ficou refrado? Será que Jesus gastou toda a reserva que tinha de poder e agora ele está mandando um pouquinho de poder para a gente, por isso que a gente não vê o resultado do trabalho? Claro que não. Você também veja para aqui, que é para aqui, são miseráveis. É muita gente para pouco sangue, né? É. Aqui é. Aqui é. Mas aprendemos nós. Pronto. Os que eles querem aqui, se amanhã eu saio. Aí não sabe mais, mano, não sei aí que vai casar seu capaz. Esse daqui, né? Vai ficar muito até de cacimbinha. Cacimbinha, batalha, cara, batalha, vai vem. E vai no telefone, vai falar, a patroa vai dar uma feira amanhã. Eu digo que é verdade. Mas é verdade. Ele não quer o O povo abençoamento. não quer dar a bênção, ele quer receber bênção. Mas já que o povo não quer e a gente está na presença de Deus, vamos colocar essa causa diante do Senhor em oração. Eu acredito que Jesus consegue resolver, ou de uma forma ou de outra. Porque ou eles se convertem ou eles saem nenhum. De uma Agora, forma. esse vírus aqui, irmã, é mais somente como é para fazer, botar para você fazer também. Eu que botar para aqui. Mas de alguma forma, Deus resolve, irmão. Não é isso? De alguma forma. Amém, amados. Pai, louvamos pela honra, pelo privilégio de cultuar o teu nome. É um prazer incomparável, imutável, e nós sermos beneficiados por ti. Pai, que no próximo quarta-feira, quinta-feira, possamos estar juntos, te louvando, te adorando, te bendizendo. Pai, que aprender a tua palavra e viver em uma vida de oração seja o nosso propósito. Que nós possamos parecer com o Senhor nos aspectos que nós pudermos, o máximo possível. Que louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço. Em nome de Jesus. E você diz,